Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Estamos estudando o segundo trimestre de 2021, falando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Com toda certeza, tem sido um trimestre de grande aprendizado para a nossa vida. A igreja de Corinto era uma das igrejas, foi uma das igrejas mais problemáticas, né? Uma das comunidades de fé mais problemáticas da igreja primitiva. E Paulo escreveu com amor, com carinho, tratando esta igreja, e este trato de Paulo nos ensina muita coisa. Como nós fazemos sempre questão de dizer, eu já disse numa aula aqui, que nós não podemos fazer reforço negativo, mas fazer reforço positivo. Então, se a gente fala dos problemas da igreja de Corinto, mas é a igreja que tinha todos os dons. Era a igreja onde todos profetizavam, onde praticamente todos profetizavam, todos falavam em línguas espirituais. Era uma igreja magnífica, mas formada de pessoas, não é? Formada de gente, de ser humano. E Paulo vai tratar esta igreja com muito carinho, e esses ensinamentos servem realmente para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 8. Lição de número 8, do dia 23 de maio de 2021. O título da nossa lição é A Impureza da Igreja de Corinto, Repreensões e Exortações. Nós já falamos aqui o que é exortar, não é? Exortar é mostrar o erro, apontar o erro. Exortar é apontar a consequência do erro, mas apontar o caminho para abandonar o erro. Admoestar é avisar de um perigo. Repreender é chamar a atenção por algo que já foi ensinado, ou por alguma coisa que é uma atitude errônea, equivocada, uma atitude que não é boa, que traz resultados negativos. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre essa impureza da igreja de Corinto e vamos perceber como que Paulo repreende e como Paulo exorta esta igreja. O texto do dia está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Perceba que Paulo, na aula passada nós falamos da metáfora que Paulo utilizou, né, de chamá-los de meninos, e aqui Paulo vai utilizar a metáfora do fermento. Ele cita a Páscoa. Por que Paulo cita a Páscoa? Porque na Páscoa eles comiam pães sem fermento, chamado de pães asmos. Claro que a Páscoa tinha todo um significado para eles lembrarem, comiam ervas amargas, para lembrar do sofrimento do Egito, e os pães eram pães sem fermentos. O pão sem fermento, ele não cresce muito, mas ele é natural. O fermento é algo que não pertence à massa do pão, é algo que é colocado na massa para produzir um crescimento. Então, quando eles comiam os pães sem fermento, na Páscoa, Deus estava apontando que eles não podiam se misturar, mesmo que fosse com algo que produzisse algum crescimento. O crescimento tinha que ser um crescimento natural, mesmo que pequeno, mas um crescimento da própria massa. Paulo vai utilizar esta metáfora e vai dizer, olha, vocês estão cheios de fermento velho. E vocês precisam tirar este fermento velho de vocês para que vocês sejam uma nova massa, sem fermento. Essa nova massa sem fermento fala de algo que é puro, algo que é natural, algo que é comum. E Paulo está ensinando para a comunidade de Corinto e para todos nós que a igreja não precisa de estratégias humanas para crescer, para se desenvolver.
Porque a igreja é de Deus. Na lição passada estudamos que Deus dá o crescimento. Então quem faz a igreja crescer é Deus. Nós incorremos num risco muito complicado. Nós temos a tendência de produzir de forma humana, tentar produzir de forma humana, um crescimento na igreja que é espiritual. E isso é paradoxal, isso é traumático, porque se a igreja é espiritual, o crescimento tem que ser também espiritual. E quem produz um crescimento espiritual na igreja é o próprio Deus. A síntese da nossa lição nos diz o seguinte: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Hoje algumas pessoas têm medo de falar dessa palavra disciplina. Eu sei que a gente veio de um contexto, principalmente nós pentecostais, eu sou filho de assembleianos, e a gente veio de um contexto onde a gente sofria alguns abusos pastorais, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa também é necessário dizer e deixar claro, nós não podemos deixar de falar. Mesmo sofrendo alguns abusos pastorais, o que os nossos líderes faziam conosco era aquilo que eles acreditavam que deveria fazer para o crescimento da igreja. Não era por maldade, era talvez por falta de conhecimento, pela falta de um esclarecimento melhor que nós temos hoje. Então, a gente realmente sofreu alguns abusos pastorais, mas foi de alguma forma positivo, porque nós estamos aqui, nós chegamos até aqui. Por outro lado, hoje nós estamos caminhando para um outro extremo, onde as pessoas acreditam que não precisam ter disciplina. Se a gente sofrer alguns abusos, isso não quer dizer que a gente tem o direito hoje de ir para o outro extremo, onde a disciplina não acontece. E a disciplina na igreja, ela é necessária. Ela é necessária. E qual é o objetivo da disciplina? A restauração daqueles que cometem pecados. Esse é o objetivo da disciplina. A disciplina nunca tem como objetivo destruir, ela tem como objetivo restaurar, e ela produz restauração. Vamos ao texto bíblico da nossa lição, que é um texto extenso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Isso é sério. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte: o que está acontecendo entre vocês, as práticas que eu ouço dizer entre vocês, é coisa que nem entre os ímpios acontece. Que coisa terrível, não é? Quando dentro da igreja de Deus acontecem coisas que não acontecem nem entre os ímpios, nem no mundo. Isso é terrível. Aí Paulo diz: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ele está dizendo: vocês cometeram algo terrível e quem cometeu não foi tirado de entre vocês, não sofreu a disciplina. E vocês nem sentiram tristeza por isso. É terrível quando o pecado deixa de nos entristecer, porque nós conhecemos a Deus. E quando falhamos, nós temos que sentir tristeza por isso. Paulo continua: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome de Jesus, nosso Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu já determinei a disciplina, mas vocês precisam me ajudar, vocês precisam concordar comigo. A disciplina não é uma decisão partidária, a disciplina não é uma decisão pessoal, a disciplina é uma decisão da igreja como corpo de Cristo para restaurar o membro que precisa ser disciplinado. E Paulo continua dizendo: eu já determinei, quero que vocês estejam junto comigo, que essa pessoa, quem praticou tal ato, seja entregue a Satanás. Esse aqui é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Seja entregue a Satanás
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu quero me ater a esse texto por um tempo, gastar um tempo com esse texto. O que Paulo está falando aqui é que esta pessoa seja entregue a Satanás para que a sua carne, para a destruição da carne. Paulo está falando de consequências que geram arrependimento. Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele vai passar pela disciplina e deixa Satanás destruir a carne dele. Paulo está falando, por exemplo, de pessoas que entram, vou dar alguns exemplos, pessoas que entram para o mundo das drogas e só retornam para Deus quando estão no fundo do poço. Paulo está falando, deixa Satanás destruir a carne dele. Eu conheci um pastor que pregou por várias vezes na nossa igreja em Belo Horizonte, e ele ficava numa cadeira de roda, paraplégico, e ele dizia, eu estou numa cadeira de roda porque eu me levantei contra o meu pastor, que era um homem de Deus, e eu estava errado. E ele dizia assim, os irmãos não orem por mim, porque Jesus não vai me curar, porque foi aqui nessa cadeira de roda que eu me arrependi e me voltei para Deus. Eu não estou tocando terror em ninguém aqui com isso, não é isso que a gente está dizendo. E o nosso desejo é que a ficha do sujeito caia antes que seja necessário essa situação. Mas quando a gente lê esse texto bíblico que estamos lendo, nós percebemos que isso era algo frequente, era algo que estava acontecendo no seio da igreja, tão terrível que não acontecia nem entre os ímpios, algo que a igreja tolerava. Não sei se era alguém de boa influência, alguém rico que estava cometendo essa falha. Aí Paulo diz, olha, mas ele tem que passar pela disciplina, que seja entregue para Satanás, para que seja salvo no dia do Senhor. Quantas pessoas que passam por isso aqui, ó, que só se arrependem quando estão no fundo do poço. Olha o filho pródigo, a história da parábola do filho pródigo, não foi assim? Só quando ele estava no fundo do poço, foi que a ficha dele caiu e ele se arrependeu. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não precise passar por este processo aqui, ó. Então, ser entregue para Satanás para a destruição da carne, Paulo está falando de consequências na carne, não só no corpo físico, mas aqui nesta vida, que geram arrependimento, que produzem a salvação. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, ou seja, com aquilo que é natural, os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, perceba que essa é a primeira carta, como nós falamos em uma aula anterior, e aí Paulo não fala já por cartas, no plural, por carta. Então acredita que antes desta primeira, Paulo já tinha enviado uma carta para a igreja de Corinto, que se perdeu no tempo. Já por carta vos tenho escrito, não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Paulo está falando com esses devassos, avarentos, maldizentes, beberrões, idólatras, roubadores, que aparecem no contexto da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que dentro da igreja vai aparecer esse tipo de gente. Porque que tenho eu em julgar também os que estão fora? Paulo está falando de dentro de casa. Não julgai vós os que estão dentro. Diz, ó, se vocês não começam a tratar, tem um outro lugar que Paulo fala assim, que é importante que venha o julgamento de Deus e que comece pela casa de Deus. A gente tem que começar pela limpeza da casa. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ele está dizendo aos que estão de fora, deixe que Deus vai julgar. Mas vocês têm que tirar os que estão dentro. Muito bem.
Eu vou fazer uma passagem rápida aqui pelos pontos da nossa lição, mas porque eu me prendi à leitura bíblica em classe, já comentando, você vai perceber aquilo que está na lição, mas a Academia de Pregadores tem um recado importante para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, o significado e a necessidade da disciplina. Primeiro parágrafo, o comentarista vai falar que a disciplina tem que ser com respeito e cuidado com o corpo de Cristo. A disciplina é necessária para que a igreja, que é o corpo de Cristo, seja respeitada e cuidada. Fala de cuidado. Segundo parágrafo, a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Já citei isso agora há pouco. Não é partidarista, não é uma só pessoa. O pastor que tem que disciplinar. Não, é a igreja que tem que decidir. A igreja como corpo de Cristo. Terceiro, a disciplina é um tratamento para a cura espiritual. A disciplina não pode ser por uma vingança, tem que ser para a cura. A disciplina não pode ser por aquele negócio, você fez escondido de mim, então agora você vai pagar. Não, a disciplina tem que visar a restauração. Segundo ponto, a disciplina como preservação da santidade da igreja. Primeiro parágrafo, a metáfora do fermento, que já falamos, que o fermento produz um crescimento que não é natural, né? E ele tem que ser tirado, o que Paulo ensina. Segundo parágrafo do segundo ponto, a exortação à pureza cristã. Paulo diz, tira esse fermento velho, vocês são massa sem fermento, volte a ser essa massa sem fermento,
Paulo está dizendo, vocês não precisam dessas coisas artificiais para crescer, porque Deus dá o crescimento. Terceiro parágrafo do segundo ponto, Paulo já havia advertido por outra carta a respeito da prostituição. Fizemos referência disso aqui ao ler o versículo de número 9. Paulo já tinha dito à igreja que eles precisavam ter cuidado. E o terceiro ponto, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Primeiro parágrafo, o cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. Eu participei de um tempo de igreja que quando alguém era submetido à disciplina, o líder dizia, nem cumprimente ele com a paz do Senhor, porque ele está passando pela disciplina. Nós devemos aborrecer o pecado, mas amar o pecador. O pastor tem que cuidar da ovelha, mesmo que ela esteja passando pela disciplina. A gente tem que ter um trabalho para manter essa pessoa por perto, porque a gente não quer, a disciplina não é chutar essa pessoa para fora, jogar essa pessoa para fora. A disciplina é tratar essa pessoa a fim de que ela seja reintegrada à comunhão da igreja e continue no corpo de Cristo de forma saudável. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. Eu costumo dizer que nós somos muito tolerantes com os pecados que nós cometemos. Já percebeu isso? As falhas que nós cometemos, nós temos a tendência de tolerar nos outros. Mas nós somos intolerantes com as falhas que nós não cometemos. Só que nós precisamos entender que as falhas que eu cometo, são falhas. E as que eu não cometo, são igualmente falhas. Então, se o irmão que está no corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo, comete uma falha, que é uma falha que eu não cometo, eu preciso ter tolerância, eu preciso ter amor, eu preciso ter graça, exercitar a graça de Deus. Ah, mas isso é um absurdo para você que não comete essa falha, mas você comete outras que são absurdas para ele também. Então, amor e graça. E por fim, a disciplina não significa abandono da pessoa. Foi o que nós tratamos aqui já, é o que nós já falamos. O importante é que na aula de hoje nós aprendemos sobre as repreensões e exortações. Isso faz parte do convívio da igreja para crescimento saudável e para que a igreja realmente continue sendo uma família de Deus ajustada. Deus te abençoe e que você viva de forma ajustada na igreja, na sua comunidade de fé, que é o corpo de Cristo. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.